mais provas a vencer. Foi por isso que ajoelhei e com Deus eu conversei. Orei por você. Saiba que eu orei por você. Pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você. Pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você esteve ao meu lado quando mais eu precisei. Você não negou abraço Meu Deus, que sonhos! nos momentos que chorei. Saiba que você pra mim é bem mais que um pastor. É um amigo, é um irmão. Nada vai nos separar, pois você tem seu lugar em meu coração. Saiba que eu orei por você. Pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você. Pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Não desista do caminho, vale a pena continuar. Vamos caminhar com Cristo até chegar lá. Saiba que eu orei por você. Pra que permaneça firme até Jesus regressar. Saiba que eu orei por você. Pra que seja uma bênção a todos a quem pregar. Mas te peço, ore por mim, pastor, pois eu quero estar no céu com você, com nosso Jesus. Eu quero estar no céu com você. Pois eu quero estar no céu com você e com nosso Jesus. Feliz dia do pastor. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar com os irmãos, com toda a igreja, com o nosso pastor, algumas coisas que eu li sobre o dia do pastor. Na verdade, os pastores são muito influenciados, principalmente na América, nos Estados Unidos. Mas a ideia do dia do pastor, segundo o que eu li, não foi de lá, não veio de lá, é brasileira. E pelo que eu li, essa origem dessa homenagem aos pastores é desconhecida no calendário oficial, né? Mas é conhecida, quem na década de 50 começou a comemorar o Dia do Pastor,
em troca do nome dado ao dia da junta da beneficência. O que aconteceu? Nessa época, os pastores da Igreja Batista Independente tinham uma data que se chamava Dia da Junta da Beneficência, onde todos os fiéis levavam uma oferta aos pastores aposentados. Então eles tiraram essa data e colocaram como o Dia do Pastor, foi oficializado. Então, nos últimos anos, foi oficializado em algumas localidades, né, como em Piauí, Uberlândia, Campo Grande, Rio de Janeiro, Distrito Federal e outras. Então, algumas igrejas aproveitam esse dia para poder comemorar, para poder homenagear, enfim, né, o Dia do Pastor. E eu lendo, eu achei interessante sobre esse trabalho árduo, né, do que é ser pastor. Geralmente, né, tem vários motivos para se interromper, um pastor ser interrompido pelas madrugadas. Né? Por exemplo, com telefonemas de morte, de criança para nascer, de brigas de casais, filhos que fugiram de casa. Inúmeros os motivos que levam alguém a ligar para um pastor. Eu acredito que o Senhor já teve inúmeras ligações e talvez um desses temas aqui que eu disse aconteceu. Sempre cuida da família dos outros, né? Sempre ora pelas ovelhas, cuida para que não fiquem cheias de carrapicho, sempre olha as cercas por onde as ovelhas passam para ver se os animais silvestres vão roubá-las ou não, né? E também sempre não tem hora para dormir, sempre tem um estudo para fazer, um assunto para resolver. Então eu lendo, eu imaginei interessante porque olhando para tudo que o Senhor viveu até hoje, quantas almas o Senhor tirou do lamaçal, quantos batismos o Senhor fez, quantas apresentações de criança, quantos casamentos, quantas reconciliações. Então é interessante hoje, né, sempre o Senhor se alegrar com tudo que Deus fez através da sua pessoa. Também é o Senhor que defende as ovelhas de lobos falsos, né, de pastores falsos, que lutam dia a dia para roubá-las e deixá-la à mercê, no frio, no calor, simplesmente só, né, muitas das vezes para ter o prazer de roubá-las. Né? É uma responsabilidade que Deus deixou nas suas mãos. Embora ser pastor tem uma diversidade de ovelhas, né? Tem as mansas, tem as mais bravas, as rebeldes, mas todas são ovelhas. Todas o Senhor deixou na sua responsabilidade para o Senhor cuidar, né? Então assim, o Senhor sempre ora muito, né? Sempre está. Então, olhando hoje esse dia, apesar de tudo isso acontecer na vida de um pastor, eu imagino, por ser um chamado de Deus na sua vida, nada é mais prazeroso do que pastorear. Embora todas as diversidades aconteçam, e com esse chamado, né, ver as pessoas aprendendo com fé, crescendo, dando os frutos, vendo os frutos do seu trabalho. Então, a palavra de um pastor no que eu li, ele dizia assim, que já foi moço e ele estava, né, já na velhice e não tinha descobrido nada mais agradável e enriquecedor do que tal exercício. E ele acreditava que quando chegasse no céu, daria conta de cada uma ovelha e poderia descansar em paz nos braços de Cristo. Eu imagino que dessas palavras desse pastor, o Senhor faz as suas, porque eu acredito que toda essa responsabilidade, todo esse cuidado, todo esse, né, a gente vê muito isso, o Senhor faz com as suas ovelhas. Também eu gostaria de chamar os meninos que vai dar uma lembrancinha para o Senhor, no nome da sua esposa, dos seus filhos, do seu genro, e no nome de alguns dos obreiros, no nome de algumas pessoas que estão, né, dentro dessa lembrança. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz assim: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. É simples, se a gente tivesse condições, a gente ia fazer muito mais. Mas que Deus te abençoe o seu dia, toda sorte de bênção, de felicidade, e esperamos que o Senhor goste, né? O mais importante, assim, para nós. Obrigada. Glória a Deus. Palmas para Jesus.
Isso é por isso que o pastor Ricardo diz glória a Deus. Como nossa irmã missionária Cristiane falou, né? Alguns obreiros, né? Alguns a família ajudou, né? O pastor Ricardo. Mas você só viu de lembrança para ele, amém, irmãos? O pastor é grande, né? Mas o presente é pequeno, porque a contribuição foi pequena. Amém, irmão? Nós queríamos dar mais, mas felizmente foi o que nós preparamos para ele hoje em dia. Amém, pastor Ricardo? Receba em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Seria muito, né, irmão? Glórias ao Senhor, uma ingratidão da nossa parte. Dá só isso para o nosso pastor. Ele merece muito mais, amém, irmão? Merece ou não merece? Então segura isso aqui, pastor. Segura aí que você vai colocar ele em outro lugar, em nome de Jesus. Para cumprimentar o presente do pastor, o pastor merece. Também a gente não podia esquecer da missionária Ana, né? Esposa do pastor Ricardo, que sempre está aí do lado. Não é fácil, né? Ser esposa de pastor. Aleluia, Jesus. Porque, né? Eu, glórias ao Senhor, particularmente, aleluia, Jesus, não quero ser esposa de pastor. Aleluia, Jesus, porque não é fácil. Então, que Deus te abençoe, né? É simples, mas é de coração. Tá aí nessa árdua, né? Nessa batalha. E que todos os sonhos, os desejos venham a ser realizados em nome de Jesus. Parabéns. Amém, irmãos. É só isso. Obrigada. Aleluia. Meu pai não esperava, né? Que eu tinha do pastor. Parabéns, pai. Deus abençoe.